Oi, boa noite. Eu sou a professora Raquel. Sou professora de Libras, pelo curso de Letras Libras em São Luís, no campus São Luís, Maranhão. Tá? Hoje a nossa palestra vai falar sobre acessibilidade comunicacional para surdos e ensurdecidos no cinema e na televisão. Mas por que essa palestra? Bem, como eu sou especialista nessa área de livros, principalmente na acessibilidade comunicacional, a gente vem discutindo que a acessibilidade comunicacional, primeiro que a acessibilidade comunicacional, como ele se comunica, e como um surdo se comunica. Aí a gente tem que pensar quem são esses surdos, e para quais. E aí a gente vai esbarrar em duas terminologias, surdo e ensurdecido. Geralmente os surdos são aqueles que são realmente engajados, que aceitam quanto surdos e tem essa questão da consciência política, né, do movimento da comunidade surda em prol dos direitos das pessoas surdas. E aí a gente vai, quando a gente olha isso, a gente pensa só na perspectiva de Libras. Ah, tá ok. Né? A Libras está sendo atendida em todos os âmbitos, né? Em todos os âmbitos sociais, internos. Então eles estão conseguindo se comunicar. Será? E a gente pensa no cinema. E a gente pensa na televisão. Como isso está acontecendo? Como isso acontece de fato? Vamos pensar um pouquinho. Tem lei para isso? E desde quando? Tem a Ancine, né, que é um órgão que regulamenta e determina aquilo que deve ser feito, e regulamenta o cinema da TV, da televisão brasileira, do cinema brasileiro, perdão, e tem regras, tá? E assim como a televisão também. E aí a gente esbarra, bem, a Ancine determina a televisão? Não. Na televisão nós temos o Ministério da Comunicação, que rege essa questão, e também temos a Anatel. E a Anatel também tem lei. Sim, mas o que está se fazendo com isso? Por que poucas coisas acontecem nesse quesito quando se refere aos surdos? Será que se cumpre realmente o que as leis determinam em favor e em prol da acessibilidade comunicacional dos surdos? Pois é, vamos lá. E aí vocês vão perceber que tem muitas coisas a fazer e que não é somente, como eu posso dizer, isso não é somente dado às pessoas de lei, mas também à nossa parte enquanto sociedade. A gente precisa também fazer a nossa parte como agente fiscalizador. É importante que nós saibamos, tenhamos conhecimentos legais sobre essa problemática em que se instaura. E a gente precisa refletir como nós estamos proporcionando o acesso comunicacional a todos. Será que só a presença de um intérprete de Libras é o suficiente numa sala de aula? Será? Será que eu estou promovendo realmente, enquanto educadora, o acesso comunicacional ao meu aluno surdo? E nós vamos cada vez mais nos aprofundando quando a gente vai entrando nesse aspecto da acessibilidade comunicacional. Mas hoje nós vamos trabalhar com um olhar mais voltado para a acessibilidade comunicacional para surdos e ensurdecidos no cinema e na televisão. E temos como a legislação-chave para a acessibilidade comunicacional para as pessoas surdas e ensurdecidas a Lei Brasileira de Inclusão, o decreto número 5.996 e a Instrução Normativa da Ancine, número 128 de 2016. Eles são imprescindíveis para que essa acessibilidade comunicacional ela seja prevalecida. A Lei Brasileira de Inclusão ela estabelece a obrigatoriedade
dos recursos de acessibilidade em todas as obras audiovisuais públicas. Ou seja, o que isso significa dizer? Que eu preciso ter a janela de Libras, as legendas para surdos e ensurdecidos e a audiodescrição. A audiodescrição ela não é somente para quem é cego, ela também vai ajudar as pessoas que são ensurdecidas, certo? Assim como para outras pessoas, para outras adversidades educacionais, né, necessidades especiais. E aí, todos esses recursos vêm promover a acessibilidade comunicacional. E a janela de Libras, principalmente para os surdos que sabem Libras. Porque existem surdos que não sabem Libras. Sabem a língua, tem a língua materna, né? Tem como língua materna a língua portuguesa. E tem ensurdecidos que têm a língua materna como portuguesa, por exemplo, são os idosos, tá? E não usam a Libras. Esses são um dos ensurdecidos. Outros ensurdecidos podem ser também aqueles que perderam a audição depois de ter adquirido a língua materna. Quantas pessoas com meningite, com cachumba, com outro tipo de doença que adquire e acaba perdendo a audição no meio do caminho, né? Nesse caso, eles já adquiriram a língua portuguesa e usam como meio de acessibilidade comunicacional. Eles necessitam da legenda. É extremamente importante. Então, vale destacar que as legendas elas têm a sua especificidade. Não é a legenda, qualquer legenda, ela tem a sua especificidade. Ela tem as suas características na hora de colocar as legendas na, para ensurdecidos nas mídias digitais, nos filmes, na televisão. Ela tem a sua peculiaridade. Tá? Bem, e aí nós vamos ter também já aí a gente, isso em 2000, isso tudo na lei de 2015. Quando a gente vai para a instrução normativa da Ancine de 2016, o que ele vem dizendo aí? Que todas as salas de cinema devem disponibilizar recursos de acessibilidade como legendas descritivas e janela de libras para filmes financiados com recursos públicos. E aí esbarramos na questão, né? E qual questão? Na questão do cinema. Será que o cinema, quando a gente vai ao cinema assistir os filmes brasileiros ou os filmes, é, ou os filmes estrangeiros, será que esses filmes, quando são traduzidos, vão colocar janelas de Libras lá? Vocês já se lembraram de algum filme que tenha a janela de Libras? Seja ela estrangeira ou brasileira? Que vinha com a legenda em língua portuguesa específicas para os surdos? Realmente ainda não temos. E são bem poucos os filmes. Existe um que nós podemos citar aqui como Crisálida. Tá? Ele partiu de um curta, virou filme e daí virou um seriado pela Netflix. Tá? E é um ótimo exemplo de acessibilidade, com legendas para surdos e ensurdecidos, com janela de Libras e com audiodescrição. É perfeito. Entretanto, são pouquíssimos filmes que têm esses recursos. E a gente tem essas duas leis bem recentes, né, que respaldam isso, e que são basilares nesse acesso comunicacional do surdo. Nós vamos ter outras leis que vão garantir lá mais para trás, lá no decreto de 5.296, quer dizer, de 2004, que já regulamenta aí leis de acessibilidade, especificando a necessidade de serviços como legendas ocultas, closed caption e audiodescrição em canais de televisão. E cadê isso na televisão? Onde a gente pode encontrar? Tem na TV Cultura. Pois é. E aí? TV Cultura é o suficiente? E qual é os canais que a população mais usa? Mais até? É o SBT, é a Globo. E eles usam isso? Usam o closed caption. Entretanto, não tem audiodescrição em canais. Não tem audiodescrição. Infelizmente.
Era para se ter. E aí o que se faz? Só o closed caption é suficiente? Claro que não, porque nem todo mundo sabe língua portuguesa. E aí? Ele sabe a Libra, que é a língua oficial, que é a língua que ele tem que é a língua de acesso dele, né? Que ele se comunica, que ele se pode, aprende a se comunicar com os outros. Então essa é a sua língua basilar. Como a gente pode perceber é, nos anos 90, a gente começa a ver a divulgação da divulgação, o início da divulgação sobre acessibilidade na mídia, com foco em legendas em programas de TV em horários específicos. Na década de 90, isso acontece na TV Cultura, acontece em alguns telejornais, como o Jornal Nacional. A gente consegue identificar quando o closed caption começou a ter essa ativação, essa regulação de promover essa acessibilidade. Mas, como eu falei, não é em todos os programas, era mais ali no jornal. Hoje a gente consegue ver o closed caption em todos os programas televisivos. Mas, infelizmente, ainda não há a questão da inclusão da janela de Libras e as audiodescrições. Isso, gente, é uma obrigatoriedade. A, a Anatel, ela já regulamentou em suas leis essa obrigatoriedade já há muito tempo. E aí a gente vê isso nos anos 2000, quando vem a implementação do decreto de 5.296 de 2004, que vinha aumentando a demanda por closed captions e outros recursos de acessibilidade de canais de TV aberta. Quer dizer, ele vai se expandindo para outros programas, para outros canais, e aí foi se expandindo. Já com a lei brasileira, já na atualidade, com a lei brasileira de inclusão e a instituição normativa da ANSIM, que é bem recente, a gente vai observar uma expansão significativa e a regulamentação mais estrita da acessibilidade dos cinemas na televisão, marcando o avanço na inclusão de pessoas com deficiência auditiva e visual no acesso ao entretenimento e à cultura. No caso que eu falei para vocês, nós vamos ver vários filmes tratando sobre esse assunto, vamos ver estudos como agentes, né, nesse processo, nessa interação, nessa formulação, como agentes de comunicação, não apenas sendo receptivo, não apenas os outros falando deles, de tudo, como com vitimismo. Isso já depois de 2016, 2010 para cá, tá? Já na nossa atualidade nós para cá. É a parte porque com a atividade a gente começa a observar que os estudos eles não vão ser vistos mais como coitadinhos, como vitimistas, mas eles passam a atuar com protagonismo que é devido. E não, é, eles passam de ser vítimas e coitados como pessoas que têm somente limitações, e não como pessoas que são deficientes, saindo dessa linha conceitual de patologizante, certo? E aí a gente vê o surdo, né, tendo protagonismo tanto na TV quanto no cinema, em grandes eventos, não só dentro da televisão, mas também em shows. Né? E aí a gente começa a ver as pessoas, os intérpretes, traduzindo, fazendo a interpretação das músicas em shows, em eventos, em teatro, não se restringir somente no cinema.
Bem, e aí a gente pode encontrar barreiras sociais e culturais. Infelizmente, a mídia ainda traz estereótipos sobre tudo, o que pode influenciar dimensões na percepção pública e limitar as oportunidades para as pessoas surdas, por achar que o fato dele não ouvir, não, ele não pode, ou das pessoas não se comunicarem em Libras, é o fato dele acabar se restringindo em relação a outros lugares, porque os outros não sabem Libras. Mas que ele deveria aprender a ser oralizado, aprender a leitura labial, porque senão ele não tem as oportunidades que deveria ter na sociedade. Quando se fala sobre a falta de representatividade, acredita-se que quando eu não vejo surdos em posições de destaque, na televisão, em, em diversos lugares da sociedade, isso acaba afetando uma, a questão psicológica das pessoas que vivem, principalmente das pessoas surdas, restringindo aí, no caso, as narrativas e as experiências que são compartilhadas e celebradas. E, infelizmente, o envolvimento da comunidade surda acaba sendo limitado. Como assim? Por quê? Porque se a comunidade surda estivesse participando desses movimentos, das confecções da lei, da, da confecção de um filme, de um cinema, com certeza nós teríamos filmes bem mais elaborados, filmes, não só filme, mas também a televisão, se representando de uma forma significativa o que realmente se passa com o surdo. E essa questão de uma representatividade do surdo no cinema de uma forma real, ela se torna bem mais significativa quando os surdos vão assistir esses filmes, ou essa televisão, ou essa novela, ou ao show que hoje está aberto para todos. E assim eu deixo vocês agora com algumas reflexões, com algumas considerações finais como reflexão. E aí, o que fazemos para que as leis se efetivem? É preciso que se pense fora da caixa para que as coisas se tornem reais. É preciso nos colocar como agentes fiscalizadores. É preciso nos colocarmos enquanto uma sociedade ativa e atuante, e não como uma sociedade que só aponta as falhas, mas como uma sociedade que busca, né, as resoluções e soluções para que a inclusão ela se efetive realmente. E aí nos perguntamos, por que elas não se efetivam de fato? Por quê? Eu deixo esse questionamento para você. Obrigada. Obrigada por ter assistido e ter ficado comigo até agora. E por abraçar, abraçar essa temática que ela é tão ampla e tão abrangente, tão instigadora para todos nós, não só enquanto profissionais de Libras, mas também enquanto profissionais de licenciatura, porque nós estamos recebendo a diversidade. O que estamos fazendo com isso? Quais são as nossas pedagogias? Quais são as pedagogias que estamos providenciando para receber a diversidade na nossa sala? Então, é importante que vocês reflitam sobre a prática pedagógica de vocês.